Eu sou Evelyn Sena, mestranda em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo e quero iniciar agradecendo a presença de todos vocês que nos acompanham aí durante essas 24 horas da nossa virada educacional. O tema que nós vamos abordar é de grande relevância para a educação contemporânea, a pré-escola em tempo integral, seus desafios e suas possibilidades na formação de professores. Pensar sobre esse assunto é fundamental, pois a educação infantil em tempo integral vai muito além da ampliação da jornada escolar. Ela envolve concepções de infância, cuidado, aprendizagem, brincadeira, escuta, organização dos espaços, planejamento da rotina e principalmente a valorização da prática docente. Além da importância do tema, nós também vamos apresentar para vocês uma possibilidade interessante para o trabalho pedagógico, o uso das ferramentas digitais, através do notebook LM na criação de materiais educativos. Esse tipo de recurso pode facilitar a vida dos professores apoiando a organização de ideias, a produção de conteúdos e a elaboração de vídeos mais atrativos, dinâmicos e acessíveis. Na sala de aula, vídeos bem planejados podem contribuir para despertar o interesse das crianças, dos estudantes, sejam do ensino fundamental 1, fundamental 2 e também dos profissionais da educação, independente aí da idade. Quando utilizados com intencionalidade pedagógica, esses recursos ampliam as formas de ensinar, de aprender, de comunicar e de compartilhar conhecimentos. Assim, nós trazemos aí duas propostas interessantes. A primeira, refletir sobre a educação infantil em tempo integral e demonstrar como a tecnologia pode ser uma aliada dos professores na construção de práticas mais criativas, significativas e envolventes. Para organizar nossa conversa, nós vamos dividi-la em 3 partes principais. Na primeira parte, nós vamos apresentar aí um breve histórico da educação infantil em tempo integral no Brasil e compreender como essa proposta é vista hoje, através de um vídeo que foi elaborado pela ferramenta digital, que é gratuita, o Notebook LM. Caso você queira testar aí para enriquecer as suas aulas, basta você colocar lá no seu buscador de preferência, digita Notebook LM, clica lá quando aparecer ali a primeira opção, você vai fazer o seu cadastro e aí ali você pode subir o seu arquivo, o seu texto, e aí do lado direito, do seu computador vai ter lá o estúdio, você clica resumo em vídeo. Tenho certeza que você vai gostar muito e vai ser muito útil nas suas aulas. Na segunda parte, nós vamos discutir os principais desafios da formação de professores para a pré-escola em tempo integral. E na terceira parte, com participação da professora Maiara Lopes, hoje atuante em uma escola de educação infantil em tempo integral, nós vamos refletir sobre as possibilidades de qualificação dessa política. Vamos lá? Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo e com muita energia na evolução da educação infantil em tempo integral aqui no Brasil. E olha, o buraco é bem mais embaixo do que apenas adicionar mais horas no relógio da escola. A ideia dessa nossa explicação é entender o que realmente significa o tal do desenvolvimento infantil integral. Como é que a nossa sociedade saiu de um modelo que era puro cuidado, tipo um estacionamento de crianças, para um espaço de verdadeira educação? É uma jornada incrível, cheia de viradas de chave e que muda totalmente o jogo para o futuro das próximas gerações. Vamos nessa? Nossa rota de hoje passa rapidinho por 4 paradas. Primeiro, de guarda-direitos. Segundo, a linha do tempo legal. Terceiro, o tempo versus a educação integral. E, para fechar, o valor do cotidiano. Ponto número 1, de guarda a direitos. O fim do assistencialismo. Parando para pensar, historicamente, qual era o papel das creches? Durante muito tempo, essas instituições funcionavam na base do puro assistencialismo. Era literalmente um lugar seguro para deixar a criança, uma espécie de estacionamento para os filhos da classe trabalhadora. O objetivo principal não era o direito inalienável de aprender ou de ser estimulado, mas sim resolver um problema super prático dos adultos, achar um lugar para a criança não se machucar enquanto os pais cumpriam seu turno no trabalho.
Uma visão muito focada na sobrevivência, no cuidado físico e que deixava todo aquele potencial incrível dos primeiros anos de vida completamente escanteado. Mas aí, a gente tem uma mudança de paradigma daquelas, e é sensacional observar isso. A gente sai de uma visão da criança como um ser totalmente passivo, que só precisava ser guardado e protegido, para o entendimento da criança como um sujeito ativo de direitos. Sim, a gente começa a falar de seres humanos capazes de aprender profundamente, que têm o direito garantido de brincar, interagir com o mundo, se expressar e participar ativamente da nossa sociedade. Não foi só uma troca de palavras bonitas em um documento oficial, tá? Foi uma virada de 180 graus na forma como o Brasil passou a enxergar a primeiríssima infância. Avançando para a nossa seção 2, a linha do tempo legal, a evolução das leis brasileiras. É como montar um quebra-cabeça histórico maravilhoso. A fundação de tudo começa na Constituição Federal de 88, que cravou, sem meias palavras, a educação como um direito social de todos. Logo em seguida, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio reforçar essa dignidade. E dando um salto no tempo, a gente chega nas leis e nos planos nacionais bem mais recentes, passando pela nova legislação de 2023 até as diretrizes de 2025. E essas regras mais novas não exigem só a matrícula, não. Elas cobram uma abordagem holística real para o aprendizado nesse tempo estendido. É uma evolução passo a passo, saindo das boas intenções no papel para a exigência real de infraestrutura. E bem no meio dessa linha do tempo, teve um momento que mudou completamente o jogo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa famosa LDB de 96. Foi nesse exato momento que a educação infantil ganhou luz própria. Ela deixou de ser aquele puxadinho opcional, sabe? E virou oficialmente a primeira etapa essencial da educação básica no Brasil. Mais do que isso, ganhou um propósito muito nobre e muito próprio. O objetivo passou a ser o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança. A escola assumiu de vez o papel de parceira formal da família e da comunidade. Agora, para colocar as coisas em pratos limpos e evitar qualquer mal-entendido, a lei precisou ser muito específica com métricas. O que é tempo integral, afinal? A LDB definiu, no mínimo, 7 horas de atendimento diário. 7 horas. Se a gente pensar bem, é quase a carga horária de um adulto batendo ponto no trabalho. Essa trava legal foi fundamental para impedir que algumas escolas simplesmente adicionassem meia horinha extra ao final do dia e vendessem isso como período integral. Exigir 7 horas obriga todo o sistema a repensar a escola de ponta a ponta. Um pouco mais tarde, lá em 2014, o Plano Nacional de Educação pisou fundo no acelerador com a famosa Meta 6. O alvo ficou muito claro. Colocar pelo menos 1/4, ou seja, 25% de todos os alunos da educação básica em escolas de tempo integral, chegando a cobrir metade de todas as escolas públicas do país. É uma meta super ambiciosa. O recado foi claro, não bastava só mudar a teoria educacional. A gente precisava de metas gigantescas, em grande escala, para garantir que as crianças passassem mais tempo em espaços com finalidades verdadeiramente educativas. Vamos para a terceira parte, tempo versus educação integral, diferenciando os conceitos. Muita atenção a essa parte, porque é aqui que mora o clímax da nossa explicação. E, honestamente, é o ponto de maior confusão hoje em dia nas escolas. Educação em tempo integral não é, nem de longe, a mesma coisa que educação integral. Pois é. A primeira é estritamente sobre o relógio, aumentar a jornada da criança dentro do prédio da instituição. Já a educação integral, sem a palavra tempo ali no meio, é sobre a qualidade, é sobre a formação plena do ser humano. O grande perigo é uma escola ficar com as portas escancaradas o dia todinho e ainda assim falhar miseravelmente em oferecer uma verdadeira educação integral. Mas afinal, o que é essa tal educação integral de verdade? É o desenvolvimento articulado de todas as facetas do indivíduo. E não é uma linha de montagem industrial para encher a cabeça de conteúdo, não. Tem a ver com o corpo, com a inteligência emocional, com as habilidades sociais, a ética e até o engajamento cultural e ambiental dessa criança. E um alerta gigantesco que os materiais de estudo trazem. Educação integral não significa de jeito nenhum adiantar o ensino fundamental, botando a criancinha pequena presa numa carteira para fazer atividades maçantes só para preencher as horas vagas. Definitivamente não é isso. É exatamente por tudo isso que colocar mais tempo no relógio, sem planejamento, é basicamente jogar um potencial enorme no lixo.
Para que essas 7, 8 horas tragam impacto transformador de verdade, precisa existir uma imensa intencionalidade pedagógica. E o que isso significa no dia a dia? Significa professores planejando cada detalhe minuciosamente, espaços físicos que convidem a criançada a explorar com total segurança, uma escuta ativa fantástica e, claro, o reconhecimento de que brincar é a ferramenta de trabalho mais poderosa da infância. Isso já puxa o nosso quarto e o último ponto: o valor do cotidiano. A rotina como espaço de aprendizado. Sabe aquelas coisas que a gente acha super normais? O famoso trivial do dia a dia? Na educação infantil, elas valem ouro. É puro aprendizado. A hora do lanche, a ida ao banheiro para lavar as mãos, o momento sagrado do cochilo, as trocas entre uma atividade e outra. Olha, nada disso é só uma pausa para o educador respirar. A alimentação ensina autonomia e texturas. A higiene ensina a criança a entender o próprio corpo. Cada um desses pequenos momentos de rotina precisa ser cuidadosamente planejado e valorizado, porque eles formam o coração da aprendizagem. Seguindo a nossa Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, a gente entende de uma vez por todas, a linguagem da criança pequena é a experiência. Elas aprendem vivendo, aprendem interagindo, brincando muito, correndo, caindo, testando os limites do corpinho e soltando a imaginação sem freio. É exatamente vivenciando tudo isso de forma prática e solta que elas começam a explorar o mundo ao redor, testam as regras sociais e, o mais fascinante de tudo, constroem suas próprias identidades de um jeito muito saudável. Os materiais que estruturam a nossa análise trazem uma reflexão super pé no chão e muito sincera no final. Essa virada de chave gigantesca de uma simples creche assistencialista para o modelo de educação integral real ainda está em plena construção. Ninguém muda uma realidade histórica da noite para o dia com uma canetada do governo. É uma obra da sociedade inteira. E é por isso que equipar, dar valor e treinar os educadores de forma contínua é a peça mestra desse xadrez. Se a gente não tiver profissionais altamente capacitados para agir com toda essa intencionalidade que a gente viu, o tempo a mais vai acabar sendo apenas tempo. Para amarrar a nossa exploração de hoje, fica uma grande e provocativa reflexão para todos nós. A olhar para as escolas e creches das nossas cidades, dos nossos bairros, qual é a realidade nua e crua que a gente enxerga? Essas instituições estão só esticando o relógio para bater a meta da lei, ou elas estão usando esse tempo estendido de forma excelente, com intencionalidade de verdade, para desenvolver as crianças por inteiro? A resposta para essa pergunta é o que vai definir de fato a qualidade do nosso futuro. Fica a reflexão. Continuem curiosos, continuem questionando e a gente se encontra numa próxima análise. Um grande abraço. Fala. A formação continuada dentro da escola é uma possibilidade importante para enfrentar esse desafio. Reuniões pedagógicas, momentos de estudo, análise de registros, troca de experiências e reflexão sobre os problemas cotidianos ajudam a equipe a construir práticas mais coerentes. Também precisamos mencionar o desafio das condições de trabalho. Não se pode falar em formação docente sem considerar a realidade concreta das escolas. Para garantir uma educação infantil em tempo integral de qualidade, é necessário ter infraestrutura adequada, um número suficiente de profissionais, materiais pedagógicos, espaços de descanso para as crianças, para a equipe, alimentação de qualidade, tempo para planejamento e valorização profissional. O professor precisa de formação, mas também precisa de condições para colocar essa formação em prática. Portanto, os desafios da formação de professores para a escola em tempo integral envolvem muitas dimensões. O planejamento da rotina, a articulação entre cuidar e educar, a organização dos espaços, a escuta das crianças, a documentação pedagógica, o trabalho coletivo e a valorização profissional. Esses desafios não devem ser vistos como obstáculos impossíveis, mas sim como pontos fundamentais para qualificar a política de tempo integral. Oi, eu sou a Mayara, eu sou professora e atualmente eu atuo numa escola de educação infantil de período integral. Depois que nós refletimos um pouco sobre o contexto histórico da educação em tempo integral, nós precisamos também discutir os desafios e as possibilidades que essa educação nos oferece.
A pré-escola em tempo integral, ela pode representar uma grande oportunidade de ampliar experiências das crianças, de fortalecer vínculos, de enriquecer currículo e garantir mais direitos às nossas crianças. Uma das primeiras possibilidades está dentro da construção de uma rotina significativa. A rotina, ela pode ser organizada como um percurso de experiências e não apenas como uma lista de atividades a serem cumpridas. Ela pode favorecer o equilíbrio entre momentos de maior movimento e momentos de calma, entre propostas coletivas e escolhas individuais, entre atividades orientadas e também brincadeiras livres. Uma rotina bem pensada oferece segurança para as nossas crianças, mas também permite que façam escolhas e expressem seus interesses. Outra possibilidade está em transformar momentos de cuidado em experiências pedagógicas, como, por exemplo, no momento da alimentação, que nós podemos conversar sobre sabores, sobre cultura, sobre autonomia, sobre organização da mesa, respeito ao colega, hábitos saudáveis. Um outro momento é o da higiene, que pode favorecer o cuidado consigo e com o coletivo. O descanso é um momento que pode ser planejado como um momento de acolhimento, de tranquilidade e respeito às necessidades do corpo. Esses momentos mostram que o currículo na educação infantil não acontece apenas nas atividades planejadas pelos adultos. Ela acontece no cotidiano da escola. Outra possibilidade que nós temos é de utilizar melhor os espaços escolares. A escola pode criar ambientes de leitura, cantinhos de faz de conta, ateliês, espaços de construção, áreas de movimento, hortas, jardins, cantinhos para o descanso e algumas propostas ao ar livre. Esses espaços ampliam as linguagens das crianças e permitem que elas aprendam de diferentes formas. Também é possível fortalecer os projetos pedagógicos a partir da escuta de nossas crianças. Um projeto ele pode nascer a partir de uma pergunta de uma criança, de uma curiosidade observada pelo professor ou de uma situação que foi vivida no cotidiano. Quando a criança ela participa do processo, o conhecimento ele ganha muito mais sentido. Outra possibilidade muito importante é a documentação pedagógica. Ao registrar o cotidiano, o professor consegue tornar visível o processo de aprendizagem das suas crianças. Esses registros podem ser usados para refletir sobre a prática, sobre dialogar com as famílias e planejar novas experiências. A parceria com as famílias também é uma possibilidade essencial. Como as crianças elas passam mais tempo na escola, a comunicação com as famílias precisa ser respeitosa, frequente e acolhedora. A família ela precisa compreender que o tempo integral não é apenas permanência, mas é uma proposta educativa. E por fim, uma das possibilidades mais importantes é a formação continuada dos professores no próprio contexto da escola. Ou seja, a formação continuada ela precisa dialogar com os desafios reais que estão ali na prática. Ela pode ocorrer por meio de estudos coletivos, de análise de registros, de observação das crianças, de planejamento compartilhado, roda de conversa entre os professores e reflexão sobre os documentos legais e pedagógicos. Assim, a formação deixa de ser apenas uma exigência externa e passa a ser parte da cultura da escola. A pré-escola em tempo integral pode, portanto, ser uma oportunidade potente de construir uma educação mais humana, inclusiva e comprometida com a infância. Mas isso só acontece quando o tempo a mais é acompanhado de qualidade, intencionalidade e compromisso pedagógico. Ao final dessa reflexão, permanece uma pergunta essencial. Garantimos o desenvolvimento integral ou apenas mais tempo na escola? A resposta depende da concepção que orienta a nossa prática pedagógica. Se o tempo integral for entendido apenas como ampliação da permanência da criança nessa instituição, nós corremos o risco de oferecer somente uma jornada maior sem garantir experiências realmente significativas para essas crianças. Por outro lado, quando o tempo integral é planejado com intencionalidade, com escuta, com cuidado, com brincadeiras, com participação e respeito aos ritmos da infância, ele se torna uma grande possibilidade de desenvolver aí
o integral dessa criança. Na pré-escola, garantir o desenvolvimento integral significa compreender que a criança aprende em todos os momentos. Lá no café da manhã, quando ela brinca, quando ela conversa, quando ela se alimenta ali na hora do almoço que ela se serve, quando ela descansa, quando ela explora os espaços, quando ela cria, quando imagina, quando convive com seus coleguinhas, quando expressa seus sentimentos e suas ideias. Portanto, não basta ampliar o tempo, é preciso qualificar esse tempo. A grande questão não é quanto tempo a criança permanece na escola, mas sim como esse tempo é vivido. Quando há planejamento, formação docente, infraestrutura adequada, trabalho coletivo e respeito à infância, a pré-escola em tempo integral pode sim garantir o desenvolvimento integral das crianças. Mas quando falta intencionalidade pedagógica, o tempo ampliado pode se tornar apenas permanência prolongada. E aí fica o nosso desejo, que a pré-escola em tempo integral não seja apenas uma escola de mais horas, mas uma escola de mais infância, de mais experiências, de mais acolhimento e mais possibilidades de desenvolvimento. Eu agradeço a vocês que acompanharam aí o nosso diálogo. Peço que vocês continuem acompanhando, porque ainda tem muita coisa boa para vir, e que essa reflexão nos ajude a pensar práticas pedagógicas mais humanas, intencionais e comprometidas com o direito das crianças ao desenvolvimento integral. Até mais!